Iniciando aqui a terceira aula, eu vou continuar mostrando as opções e regras aí mais utilizadas no processo de criação das estratégias, beleza? Então na aula anterior eu tinha colocado para rodar aqui a estratégia Lay the Draw e ela já fez aqui várias operações, tá? Então já dá para a gente até analisar aqui o que ela já operou, beleza? Bom, abrindo aqui a estratégia, dá para perceber, a gente consegue visualizar aqui em bets, tá? Tem duas formas de você visualizar essas operações que ela fez, tá? Na aba Bets da própria estratégia, tá? Porém, aqui na aba Bets da própria estratégia, só ficarão visíveis as operações enquanto esse ciclo da estratégia estiver ativo, tá? Ou seja, se o software fechar e você abrir novamente, se você reiniciar, ou se você restartar a estratégia, todas as operações aqui elas são apagadas, não vão ficar visíveis para você e começa um ciclo novo, tá? Aí você tem que acompanhar por aqui, ó, no menu Bets, aí sempre vão ficar por aqui todas as operações que foram feitas por todas as estratégias, tá? Aí caso você queira olhar os resultados de uma estratégia específica, você pode também, você vem aqui, ó, na coluna Estratégia, aqui, ó. Vem aqui, tem a opçãozinha filtro, ó, clica aqui e aí ele libera para você, ó, tá? Aí, por exemplo, só quero ver as operações da estratégia Lay the Draw. Tu seleciona ela aqui, ó, só vai mostrar as operações, né, as apostas feitas por essa estratégia. Não, eu só quero dessa estratégia aqui de teste, só vai mostrar dessa estratégia. Beleza? Percebe que quando você marca aqui, adiciona um filtro, aqui embaixo fica destacado para você, tá? Então, por exemplo, se você quiser, adicionou vários filtros, você quer cancelar todos e visualizar sem filtro algum, basta excluir aqui que ele já te mostra tudo, beleza? Aqui também em Bets tem essa coluna aqui, ó, Share Description. Nela ele mostra para você o motivo de ter feito essa aposta. Para o cash out é fundamental, para você entender por que ele fez aquele cash out, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui essa aposta aqui, ó. Essa aposta aqui em back, certo? Então ele tinha feito uma aposta em lay, que foi aqui em cima, a aposta principal, e aqui no back ele fechou, ele fez o cash out dessa aposta principal, e aqui ele te mostra o motivo. Ele fez um add, certo? E o motivo é mudança de preço. Essa é uma configuração que foi aplicada lá no cash out, tá? Vamos mostrar aqui, ó. After bet rules, aqui no add, foi aplicado essa configuração aqui, então ele respeitou e fez o cash out, beleza? Aí aqui ó, a gente já percebe que tem uma mensagem diferente, tá? Então é a mesma coisa, ele fez um add, por quê? Porque o preço ficou acima ou abaixo do que foi definido lá no cash out. Então ele foi e fechou a posição. Beleza? Bom, essa parte aqui é bem tranquilo, tá? Lembrando que você pode exportar também todos esses resultados, todos os resultados dessas operações, para o Excel, para poder analisar aí de uma forma até mais profissional, tá? É show de bola. Bom, aqui em estratégias, agora a gente então já vou te mostrar então como que você vai criar mais uma estratégia, só que agora já utilizando recuperação de perdas, tá? Aqui nos exemplos do software já vem algumas estratégias de recuperação de perdas, mas vamos começar uma aqui do zero, até bom para a gente já fazer todo o passo a passo para você entender a lógica, beleza? Uma coisa importante é em relação ao favorito e posição, tá? Eu já citei no vídeo anterior, importante que você não tenha dúvida em relação a isso, tá? Essa estratégia aqui, ó, Lay the Draw, ela está configurada para trabalhar então na posição 3, beleza? Se eu quisesse trabalhar contra o favorito ao invés de contra o empate, o que eu teria que fazer? Basta, vem aqui e remove essa opçãozinha aqui, ó, Bet Type by Runner Position, removo, e adiciono a opção aqui, ó, Bet Type by Favorite Position, tá? Coloco aqui, no caso, Lay ou Back, né? Enfim, dependendo da sua aposta, salvar, adiciona, clica fora e volta para ele atualizar a telinha, atualizou, percebe que já está aqui, ó, ele vai apostar contra o favorito, tá? Uma coisa importante, o bet type nunca pode ficar no topo, ele tem que sempre ficar abaixo de todos, tá? Por quê? Porque senão ele vai fazer a aposta para depois fazer a checagem de odd, não ia dar certo, né? Então a odd tem que ficar em cima, a checagem da odd tem que ficar acima, beleza? Bom, aí como eu adicionei aqui o favorito, eu tenho que mudar aqui também no Min-Max Selection Price, de posição, tem que mudar para favorito e defino aqui a faixa de odd que o favorito tem que estar. Beleza? Bom, vamos fazer aqui uma estratégia agora com recuperação de perdas, então.
vou ir trabalhando em cima do favorito aí, que é para a gente bater bem nessa tecla aí e você não ter dúvida, tá? Vou começar aqui uma estratégia do zero, tem exemplos aqui, mas vamos começar uma do zero. Vou colocar aqui, ó, vou colocar galgos, não, vou colocar cavalos. Cavalos, primeiro favorito, ok? Então, vou colocar uma estratégia, montar a estratégia aqui. Percebe que quando você adiciona a estratégia, ele já vem com alguns filtros por padrão, tá? Um é o overall, como eu já falei, é um filtro essencial que você mantenha, beleza? E o outro é o time to bet, que também é muito importante, né? Afinal, você tem que definir o tempo para ela operar. Então vamos colocar aqui, começar editando o time to bet. Aqui ele está configurado para começar a operar 300 segundos antes do evento começar, tá? Vamos manter em 300 segundos, beleza? E vamos adicionar agora, aqui, vou colocar o Events Filter. Events Filter. E vou colocar aqui que eu quero trabalhar nos cavalos, Horse Racing. Ok, salvar. Clica fora e volta. E agora eu vou colocar o filtro Markets Filter. Markets Filters. E aqui eu vou definir qual é o mercado. Eu quero no mercado IN. Ok? Posso desmarcar essa opção aqui, que eu não vou utilizar. Beleza, adicionei, clica fora e volta. Mercado IN, cavalos. Agora eu vou adicionar aqui mais uma regrinha. E vou colocar aqui, o Country Filters. É um filtro de país, tá? Para eu definir quais países que eu permito que ele trabalhe. Country Filter. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar Austrália. Eu não quero Austrália, então você marca aqui do Not Yellow. Eu quero Austrália, eu marco Yellow, ok? Você define aqui o que você quer. Vou deixar aqui apenas Austrália. Clica fora e volta. E posso colocar muitos outros filtros aí relacionados a cavalos, mas vamos com calma aí para você pegar bem. Bom, beleza. Então aqui na parte de Market Conditions eu já defini. Como eu vou trabalhar, nesse exemplo, eu vou trabalhar contra o favorito, aqui no Selection Conditions, eu tenho que definir que eu quero que ele olhe o favorito. Aqui eu vou checar a odd das odds, vou checar a faixa de odds do favorito, tá? Então, vou colocar aqui favorito 1. Eu quero que o favorito 1 tenha de odd de 2 até no máximo 5, ok? De 2 a 5. Vou adicionar aqui a regra agora, Bet Type by Favorite Position, que é para fazer ele apostar contra um favorito. A regra que a gente usou na outra opção era Bet Type by Runner Position. São bem parecidas e gera confusão, tá? Mas vamos lá. Então aqui, ó, vou apostar em lay contra o favorito. Clica fora e volta. O Bet Type eu jogo sempre para baixo, ok? Bom, e aqui dessa forma ele já vai trabalhar contra o favorito. Agora eu vou abrir aqui no Lay the Draw para você perceber a diferença. Ó, perceba. Sim, eu já tinha adicionado aqui o Bet Type by Favorite Position, né? Tudo bem. Perceba aqui então, ó, que temos o Bet Type by Runner Position, ou seja, vai apostar numa posição, e o Bet Type by Favorite Position para ele trabalhar contra um favorito, tá? Importantíssimo não confundir. Temos outras opções aqui que eu vou mostrar em vídeos, tudo passo a passo, por exemplo, como apostar no handicap, como apostar de forma aleatória e tudo mais. Vai ter um vídeo para cada um desses casos aí, tá? Vamos lá, vamos continuando. Então aqui ele vai trabalhar contra o favorito, tá? Mas Cid, eu quero o segundo favorito, não tem problema. Você vem aqui, muda aqui, ó, segundo favorito, muda aqui a faixa de odd, a faixa de odd não, o favoritismo aqui, né? Eu quero o segundo, olhar a odd do segundo, eu quero de 2 até 8, por exemplo, enfim. Aí você vai mudando aqui, beleza? Dessa forma, ele vai apostar contra o segundo favorito, beleza? O que mais? Aqui, como eu já falei anteriormente, você vai definir o valor de stake, no caso aqui a stake está de 10 reais, e se eu quiser que a stake seja de responsabilidade, eu vou adicionar aqui então, regrinha Liability Amount to Win, como eu já mostrei anteriormente. Marca a primeira opçãozinha aqui para ele transformar em responsabilidade. Pronto, agora ele vai trabalhar contra o primeiro favorito de responsabilidade, com o valor de responsabilidade, tá ok? Não vou colocar nenhum tipo de cash out e posso dar play que ele já está trabalhando? Não, falta carregar os mercados. Lembra, primordial que você carregue somente os mercados que você vai trabalhar, tá ok? Então vamos abrir aqui o autoload aqui no topo, tá?
Autoload. Eu já tinha criado aqui um autoload de galgos de teste, tá? Vou até excluir ele. Vou colocar aqui um agora de cavalos. Cavalos. Auto recarregar, vamos colocar aqui a cada 4 horas. Horse Race para cavalos. E vou escolher aqui o mercado Win, ok? As outras opções não vou marcar nada. Autoload, salvar e fechar, ok. Pronto. Dessa forma, os mercados já estão sendo carregados e a estratégia já fica apta a trabalhar, beleza? Mas Cid, estou olhando aqui, só está dando country filters. É porque a regrinha que a gente colocou aqui, ela está falando que só permite que ele aposte no país Austrália. Então não tem corrida da Austrália rolando agora, então não tem como ele operar, beleza? Não, remove então essa regra. Não, não quero trabalhar então na Austrália. Coloca aqui, ó, do not allow, tá? E pronto, olha lá, ele já passa a validar e vai e continua procurando oportunidades. Olha lá, ele já até achou as oportunidades, já fez uma operação, tá ok? Clica fora e volta, olha lá, já fez uma operação, tá? E assim ele vai indo, beleza? Agora, uma regrinha muito importante, a gente vai colocar agora recuperação de perdas, que é um recurso muito legal aqui do software, muito utilizado, o pessoal gosta bastante, tá? Quando a gente vai trabalhar com recuperação de perdas, tem uma regra que é muito importante que a gente utiliza, que é a regra Unset Markets. Basicamente, a gente vai falar para o software só apostar novamente após o resultado do evento anterior ter saído. Por que isso? Porque senão você vai fazer um monte de aposta em simultâneo sem saber o resultado da aposta anterior. Como na recuperação de perdas a gente depende do resultado anterior para definir a stake da próxima, então não teria sentido isso, certo? Então a gente coloca aqui, ó, em Market Conditions, a opçãozinha adicionar aqui, ó, Unset Markets. Essa opçãozinha você com certeza vai utilizar muito aí no seu dia a dia. Então aqui você vai definir, olha, eu quero que ele só faça uma próxima aposta quando o evento anterior tiver resolvido, tiver liquidado, tá bom? Aí você deixa aqui em 1. Se você colocar, por exemplo, 5, você vai estar permitindo que ele faça até 5 apostas em simultâneo. Ele pode fazer até 5, ele pode operar em até 5 mercados ali em simultâneo sem problema. Não, se colocar 10, até 10, beleza? Então, no nosso caso, como a gente vai usar recuperação de perdas, vamos colocar aqui 1. Ok. Clica fora e volta. Beleza, tá certinho, tá? Vamos ver o Reports. Olha lá, o Reports está travando no Unset Markets. Mas por que, Cid, que está travando no Unset Markets? Porque já tem uma operação em aberto, olha lá. Então, ele só vai permitir que seja feita uma nova operação caso essa aqui seja resolvida. Beleza? Legal. Bom, então aqui a gente já está dando uma cara para ela, está trabalhando contra o segundo favorito, certo? Então vamos até mudar aqui aqui está escrito primeiro, vamos colocar segundo para ficar certinho. Beleza, agora como que a gente vai colocar a recuperação de perdas aqui? Tem basicamente, tem diversas formas de recuperação de perdas, tá? As mais utilizadas são o Martingale e o Fibonacci, né? Que são os mais conhecidos aí. Tá? Aqui no software, o mais utilizado é esse aqui, ó. Overall Loss Cover. Essa opçãozinha aqui, ó, Overall Loss Cover. E como que funciona o Overall Loss Cover? Nele, basicamente você vai definir como que você quer que ele recupere no próximo evento. Tá? E aí tem várias formas de configuração que eu vou te explicar agora. Tá? Recovery Rate. Aqui no Recovery Rate, você vai falar para ele em quantas etapas você quer fazer essa recuperação. Tá? Digamos que você teve um hedge de $10. E aí você quer recuperar $5 na próxima e $5 na seguinte. Ou seja, recuperar 50% em cada evento seguinte. Então você coloca aqui 50%. Não, quero que recupera $3, 30% em cada evento seguinte. Então tu coloca aqui 30. Então ele vai recuperar $3 na próxima, $3 na outra, $33 numa, $3,33 em uma, na outra e na outra. Vai dividir em 3 partes essa recuperação, beleza? Se você colocar aqui, por exemplo, 100, ele vai recuperar 100% na operação seguinte, beleza? Max Liability qual é o valor máximo que você permite que ele exponha no mercado, tá? Aqui no caso está 10, tá? Então, você está falando para ele que o máximo que ele vai poder expor no mercado no processo de recuperação são $10, ou R$10, ou 10 libras, dependendo da sua conta da Betfair,
beleza? O que tu quer? Ah, eu quero que ele coloque no máximo $1.000, então tu coloca 1.000 aqui, que aí ele vai sempre expor no máximo até $1.000 no processo de recuperação, beleza? Aqui é a mesma coisa, só que no caso usando porcentagem da banca, caso você estivesse usando no lugar do Level Star Stake porcentagem de banca, não é o nosso caso. Aqui, quanto do head, do que você perdeu, você quer que ele trabalhe para recuperar. Digamos então que ele perdeu $10, mas você fala, não, desses $10 eu quero que você abra a mão de $5 e trabalhe para recuperar apenas 50%. Então tu coloca aqui 50%. Então dos $10, 5 ele descarta, ele não vai trabalhar para recuperar e ele vai trabalhar para recuperar os outros $5 que restaram. Beleza? Respeitando todos os cenários aqui de cima também. Beleza? Bom, aqui as outras opções não são tão importantes, eu não vou falar nesse momento não, tá? Mas assim, basicamente aqui você cria um pote de recuperação e aí você vai colocando os heads dentro desse pote e aí ele sempre vai trabalhar para recuperar o máximo de heads que você definiu aqui dentro desse pote, beleza? Todos os heads são recuperados, mas sempre respeitando o que você definiu no pote. Já é uma parte que poucas pessoas utilizam, tá? Aqui eu vou preparar um vídeo também só tratando sobre a parte de recuperações e aí eu vou colocar cada um dos detalhes tudo muito bem explicadinho, beleza? Mas para a gente não perder tempo aqui, vamos direto ao ponto no que mais vai importar para você aí nesse início. Bom, aqui em Safety Settings você pode definir qual é o valor mínimo de retorno que a operação tem que te trazer. Isso aqui é muito útil para as apostas em back, tá? Senão você poderia, por exemplo, fazer uma recuperação numa odd muito baixa, de 1.10, 1.15, e acabar expondo um capital muito grande da sua banca. Então aqui você consegue definir. Se você estiver trabalhando em back, aí eu só quero que recupere se a odd me trouxer um retorno de no mínimo 50%, ou seja, uma odd de 1.5, beleza? Aqui, tanto para back, né, quanto para lei, você consegue definir qual que é a range de odds que ele pode aplicar essa recuperação. Se estiver fora dessa faixa de odd, ele não faz a recuperação, tá? Ele ignora. Ele faz a operação, mas não aplica a recuperação, tá? Também é muito útil. E aqui no Advanced é caso você queira conciliar a recuperação de várias estratégias numa só, uma parte mais avançada que a gente não vai tratar disso agora. Bom, ok, então adicionei aqui a recuperação e ele já vai estar funcionando, beleza? Aqui no Safety Rules vamos colocar também uma regrinha aqui para ele pausar. Então vamos colocar aqui, ó, pause restarts. Vamos colocar, olha, pausa se você pegar, por exemplo, 3 heads consecutivos, fica pausado, beleza? Então, se ele pegar 3 heads seguidos, ele vai parar, beleza? Aqui em Reports a gente consegue monitorar. E é isso aí, ele já está rodando, beleza? Sempre que ele, lembrando, aqui ele já concluiu, né, essa corrida, então ele já fica apto, como você pode ver, ele já está procurando mais oportunidades. A hora que ele encontrar mais uma oportunidade, ele vai fazer a operação no mercado, tá bom? Uma outra opção de recuperação muito utilizada aqui no BF é o chamado Simple Sequence. Eu vou te mostrar aqui a lógica de como ele funciona. Vou duplicar essa estratégia. Aqui em Stake, eu vou remover o overall e eu vou adicionar ela aqui. Simple Sequence. Essa aqui. E nela você consegue montar uma sequência de multiplicação. Então, sempre que tiver um head, você consegue fazer ele multiplicar a stake pelo valor que você deseja. Então, você pode montar uma sequência de Fibonacci ou um martingale tradicional, por exemplo. Tá? Vou fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, a primeira stake vai ser de 1, multiplicado por 1. A segunda stake por 2. A terceira por 4. A quarta stake por 8. A quinta por 16. E a sexta por 32. Então, aqui ele vai multiplicando, respeitando os valores que você definiu aqui. Tá? Pode colocar qualquer valores fracionados também, não tem problema. Ele vai sempre multiplicar a sua stake pelo valor que você definiu aqui. Beleza? E aí você pode definir para ele, sempre que ele vencer uma aposta, um mercado, ele venceu, aí ele volta X passos, tá? Então aqui você vai definir, ó. Por padrão ele vem assim com 100. 100 significa o quê? Porque ele vai voltar logo para o início. Venceu, ele volta para o início. Venceu, ele volta para o início. Não importa onde esteja. Digamos que está aqui com 4 heads seguidos. Aí ele venceu, volta para o início, tá? Então o padrão é 100.
mas aí você pode colocar quantos você quiser, beleza? Caso você não queira que ele volte quando vença, você pode colocar também na derrota, ou seja, perdeu, aí ele volta. Aí você também, a lógica é a mesma. Se é que ele volta para o início, coloca 100. Então ele perdeu, volta para o início, beleza? E aqui, caso você queira que ele volte ao terminar o último multiplicador. Atingiu aqui a última multiplicação, então ele vai voltar para onde você definir, tá? Lógica é sempre a mesma. Se quiser voltar para o início, coloca 100. Tá bom? Vou deixar aqui no após vencer, que é o mais comum. Venceu, ele vai voltar para o início. Aqui você pode definir para ele quando que ele vai acionar essa sequência de multiplicação. Então aqui, ó, por padrão, ele vem para acionar a sequência de multiplicação apenas depois da derrota, tá? Então ele tem que ter perdido para acionar a sequência de multiplicação. Mas você pode editar, caso você queira que ele faça isso depois da vitória ou indiferente, tanto perdendo ou ganhando, você quer que ele acione essa sequência, beleza? E aqui, caso você queira utilizar stake no lugar de multiplicação, se você quiser utilizar stake, aí ele vai considerar aqui em valor, né? Ao invés de ficar multiplicando, ele vai considerar esses valores mesmo, tá? O padrão é você utilizar multiplicador. Beleza? Bem tranquilo essa parte, né? É algo muito bem usado também, tá? Tem que tomar um certo cuidado aí, porque a exposição pode ir lá na lua, né? Mas é um recurso muito utilizado e funciona muito bem aqui no BF, beleza? Outra forma de recuperação também muito utilizada aqui no BF é o chamado layup down, tá? Deixa eu adicionar aqui. Layup down. Essa aqui, ó. Layup down. E nela, basicamente, ele vai adicionar ou remover pontos da sua stake de acordo com o que você definir aqui, tá? Então vamos lá. Aqui, a primeira configuração é essa aqui, ó. Depois que ele perde, ele vai aumentar quantas stakes? Se você colocar 1, ele vai aumentar uma stake, ou seja, a stake era de $10, ele perdeu e ele vai aumentar então uma stake, ou seja, vai para 20, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, não quero aumentar uma stake, quero aumentar 0,20. Tá? Então ele vai aumentar 0,20 pontos da sua stake. Se a stake é 10, ele vai aumentar 2. Tá? Não, quero colocar 0,5. Então se a sua stake é 10, ele vai aumentar 0,5 de 10, no caso 5. Tá? E por aí vai, beleza? Aqui após a vitória, quanto que ele vai retirar dessa stake? Essa é a jogada legal dessa recuperação. Ele vai aumentando e diminuindo de acordo com os seus resultados. Tomou head, ele aumenta um pouco. Ganhou, ele diminui um pouco. E aí você vai ajustando como você quer isso, beleza? Então aqui a lógica é a mesma, porém ele vai diminuir após vencer. Então, quanto que você quer? Após vencer eu quero que ele reduza 0,5. Então tu coloca aqui que ele vai reduzir 0,5. E aqui é o máximo que ele vai atingir. No caso aqui está 10 pontos, ou seja, 10 vezes a stake, tá? É o máximo que ele vai fazer essa jogada de aumentar e diminuir, beleza? Aqui algumas outras opções que não são tão usadas, mas essa aqui, por exemplo, quando ele bate o máximo, ele coloca mais uma aí você define aqui, tá? Então, por exemplo, quando ele atingir o máximo, eu quero que coloque mais 5 stakes, mais 10 stakes, enfim, você coloca, tá? Aqui é a mesma coisa, só que usar a lógica reversa, né? Quando você ativa aqui, você já vê que ele já muda, né? Olha lá, tá? Beleza? E é isso aí, ele funciona também muito bem, é muito utilizado aí para o pessoal que gosta de fazer recuperação de perdas, beleza? Bom, então essa parte de recuperação é isso, cara. Tem muitas opções aqui para explorar no software, mas a gente vai compartilhar aí mais vídeos mostrando outras formas de recuperação e tem também aí o manual completo para ajudar vocês, beleza? Então é isso, para essa aula a gente está encerrando e me acompanha aí na próxima aula, aula número 4. Um abraço!